É isso que você fala? Chutes a gol ou chutes no gol? Todo jogo acontece em situações assim, em alguns momentos. O jogo mais importante é o de hoje, isso aí. Já teve 3 jogadores que ficaram fora. Saiu igual uma barata tonda no gol do Pedro Raul. Um Flamengo acovardado, apático, acomodado no resultado. Nunca vou escalar um time para perder um jogo. Eu acho que o futebol vistoso do Brasil é o Cruzeiro. Um segundo tempo ridículo do Flamengo e a falha feia do Rossi custaram pontos importantes no Ceará. Tem que ser questionada a queda de ritmo e a falta de criatividade no segundo tempo. Bom, e como entender a cabeça do técnico Felipe Luiz? E o questionamento que fica é se o Flamengo precisa de um goleiro melhor que o Rossi. Poupou contra o Galo para jogar esse clássico difícil contra o gigante Ceará. Já teve 3 jogadores que ficaram fora. Talvez consigam jogar hoje, quarta-feira, alguns deles ou todos eles. Eu falo do Jorginho, do Arrascaeta e do Bruno Henrique. Na quarta ele tem o Pedro de novo, ele tem o Alan Senna de novo, que não jogam hoje, né, que estão suspensos. Esses novos contratados vão estar mais entrosados, talvez um outro deles possa começar jogando. E o Samuel Lino despertou aí uma enorme expectativa na torcida pelas jogadas que fez, né? O cara nem conhecia os colegas, chegou na terça, treinou quarta um pouquinho, quinta ele jogou. E o cara aprontou ali várias jogadas ali pela esquerda, mas muito no individualismo, né? Porque o time estava bem bagunçado no final, né? Muito desorganizado, com vários jogadores que não se conhecem. Mas assim, a perspectiva é boa para o Flamengo, eu acho, daqui para frente com a chegada desses jogadores, mas deve levar um tempinho até ajustar essa equipe. E aí, nesse momento, tem que tentar ganhar os jogos da maneira que for possível para manter a posição do campeonato. Ao seu ver, como treinador, há uma prioridade em relação à competição ou você quer ficar na história do Flamengo conquistando um título inédito, que seria a tríplice coroa? Não, o objetivo é disputar todos os títulos, né? Hoje o Flamengo ele te permite isso. Você, com esse elenco altamente qualificado que temos, ele te dá a possibilidade de disputar os títulos, de brigar para ser campeão do Campeonato Brasileiro, de ter um elenco qualificado para chegar também na Libertadores e na Copa do Brasil. E eu, particularmente, volto a repetir o que eu falei ano passado, para mim é um privilégio ter esse número de jogos para jogar. Não reclamo, porque os melhores jogam mais jogos, isso quer dizer que somos um dos melhores. E eu particularmente quero ganhar todos os jogos que venham pela frente. Nunca vou escalar um time para perder um jogo, né? Então, da mesma forma, vamos aí na Copa do Brasil no meio da semana para tentar vencer o Atlético. Felipe, eu queria entender um pouco mais, é um sentimento que tem muitos torcedores falando nas redes sociais também. O Flamengo, algumas vezes, quando abre o placar, parece que o time não tem a ambição de querer tentar mais, de querer tentar fazer 2-0, 3-0, 4-0, por aí vai. Desde o gol do Arrascaeta no primeiro tempo, o Flamengo só deu 2 chutes a gol, um com o Samuel Lino e um com o Plata. Eu queria entender um pouco de você sobre esse pensamento, sobre essa, talvez, né, uma falta de ambição para ampliar o placar e aí, consequentemente, ter uma situação mais tranquila na partida. Obrigado. Eu lembro de um chute do Arrascaeta também, depois do gol dele, e no segundo tempo foram 6 chutes a gol. Pode ser que tenham sido dentro da trave, né? É isso que você fala? Não, a gol, pelo que eu me lembro. Chutes a gol ou chutes no gol? No gol. Ah, no gol, aí é outra coisa, aí é a precisão, né? Mas o time continuou chutando, né? Criando. Eu não diria que a gente quis defender o resultado, ao contrário, começamos o segundo tempo com a bola, tentando propor jogo. O adversário ele mudou seu sistema, começaram a jogar bola longa nas nossas costas, tiveram alguns escanteios, alguns lances até onde a bola era nossa e por não apitar falta acabava em escanteio. Então essas jogadas foram levando o nosso time para trás e tivemos dificuldade de sair, ainda não sei, não vi, vou rever novamente depois, mas realmente baixamos o nosso nível de concentração, de intensidade no segundo tempo. O adversário também aumentou a dele e aí tivemos essa nossa dificuldade em construir e de dominar o jogo outra vez, né? Então acabamos, como eu falei, sofrendo gol e tentamos o empate, mas claro, não é fácil jogar contra o time que se fecha tanto
E no final acabou o empate. E como eu falei, com gosto amargo. Além da falha do Rossi, que saiu igual uma barata tonta no gol do Pedro Raul, um Flamengo acovardado, apático, acomodado no resultado. Um time com nível técnico do Flamengo não pode fazer um segundo tempo ridículo como fez contra o Ceará. Foi pressionado por um Ceará que tem um time muito mais fraco, tem um time muito mais barato. E o Flamengo, que poupou tanto na Copa do Brasil, que tem tanta prioridade no Campeonato Brasileiro, não podia ter uma atuação tão apática e sem criatividade como aconteceu no segundo tempo. Isso tem que ser cobrado, até porque é uma diferença que eu vejo. Eu gosto muito do trabalho do Felipe Luiz, mas uma diferença que eu vejo muito fundamental entre o trabalho do Jorge Jesus e o do Felipe Luiz é que o Jorge Jesus, ele não parava de atacar. Ele não parava de mostrar superioridade, de sufocar o adversário. E o Flamengo hoje, e em algumas outras oportunidades, quando vence, tá acomodando, tá se retrancando para não sofrer o gol. O Flamengo é superior ao Ceará. O Flamengo não precisava deixar de jogar, abdicar de jogar no segundo tempo. Poderia ter corrido mais atrás do resultado, como correu no primeiro tempo, que perdeu chances claras ainda depois do gol. Então, tem que ser criticada a atuação ridícula do Flamengo no segundo tempo, além da falha do Rossi, né, gente? Não pode um goleiro profissional sair daquele jeito, todo estabanado, sem nem saber onde está a bola, depois pulando atrasado. Um segundo tempo para se esquecer do Flamengo, que poderia ter disparado na liderança. Agora, segue líder, mas com os mesmos pontos do Cruzeiro, num jogo que, se mantivesse o nível do primeiro tempo, sairia com a vitória. Galera, é o seguinte, ninguém tá vendo que esse goleiro Rossi do Flamengo, ele é ruim? Cara, ele é fraco. Essa é a verdade. Se você é torcedor do Flamengo e acompanha os jogos do Flamengo, quero saber a opinião de vocês aqui neste vídeo, se você acha que Rossi é um goleiro fraco. Cara, quando o Flamengo precisa de um goleiro que faça defesas importantes, defesas impactantes, o goleiro do Flamengo não defende. Esse lance dele aí, cara, foi extremamente ridículo. Eu não sei porque ele quis sair ali, não dá pra entender, como o próprio Pilhado falou, parecia uma barata tonta. Uma barata tonta, cara. O que ele foi fazer ali fora do gol? Porque ele saiu. O cara que cabeceou, a bola nem foi forte. E simplesmente o Flamengo toma um gol ridículo, aonde o Flamengo poderia se manter, tá em primeiro por conta dos saldos de gols. Mas, cara, não pode isso acontecer. O Flamengo não pode desperdiçar, cara, esses momentos assim. O Flamengo tava com a vantagem, tinha tudo pra ganhar. Beleza, que não foi simplesmente só o Rossi. O Flamengo teve o segundo tempo, cara, ridículo. O Flamengo não jogou nada no segundo tempo. Sem ritmo, sem efetividade. Do jeito que tá, cara, vai ser complicado o Flamengo ser campeão do Campeonato Brasileiro. Muitos torcedores ficaram revoltados com esse empate do Flamengo. O Flamengo poderia ter vencido, não é menosprezando o time do Ceará, mas o Flamengo tem um elenco muito maior, um elenco muito mais forte do que o do Ceará, mas mesmo assim o Flamengo foi lá, dentro do Castelão, lá no Ceará, e empatou, deixou escapar esses 3 pontos, saindo apenas com 1 ponto. Quero muito saber a opinião de vocês, se vocês concordam que o Rossi não é goleiro para atuar no time do Flamengo. Não adianta contratar vários e vários jogadores e não perceber e não notar o que está acontecendo no Flamengo. O goleiro do Flamengo, ele é fraco. Quero saber a opinião de vocês aqui neste vídeo. Valeu, pessoal. Deus abençoe a todos e até a próxima.